Olá, Dani Zuzu, o homem multimídia. Segunda-feira. Como é que está a comunidade? Obviamente, triste. Eu quero saber a comunidade, quem assinou a cartinha. Não, mas quem botou o Quem Jamegão. assinou a cartinha, como é que está neste momento? Arrependidos, de fato. Não tem como não se agora é arrepender. Lógico, agora é tarde. Tem muita gente arrependida. Não vou citar nomes que eu não sou X9. Daqui a pouquinho parece que nós temos aqui o Benja. O Benja. Que é da comunidade, o Benjamin Bach, que é da comunidade, todo mundo conhece o Benja. Parece que ele vai dar uma palhinha aqui no programa. Ele vai falar em nome da comunidade judaica. Desabafo do Benja aqui. Você não pode falar porque você é do programa e o Samidana partidário. Tem que ser mais ou menos. O Sami usa aqui só pra entrar na sinagoga. Eu sou mais que ele. Tem um trecho na Conib que fala assim: os nazistas exterminaram 6 milhões de judeus indefesos na Europa somente por serem judeus. Já Israel está se defendendo de um grupo terrorista que invadiu o país, matou mais de 1.000 pessoas, promoveu estupros em massa, queimou pessoas físicas e defende em sua carta de fundação a eliminação do Estado judeu. Então, ele fez algo que pôs no mesmo patamar coisas incomparáveis, o que é lamentável. Isso fomenta o antissemitismo. Sim. E toda a comunidade lamenta muito. Ontem tomou as manchetes, fato. Hamas defendeu. Mas a gente vai abordar um pouco sobre. Eu sei que está até agradeceu, né? Vamos deixar para resenha. Você fala com mais maestria. Isso. Porque eu sei que agora não tem como não ficar chateado, revoltado. É uma coisa assustadora que aconteceu. Jamais íamos esperar. O Netanyahu, ele resumiu. Foi uma fala vergonhosa e grave. É isso aí, Bichone. Não, muito bem, daqui a pouquinho... E daqui a pouco o Mota vai estar aqui. E o Mota é um cara que consegue isso. abordar também o assunto. E se vocês quiserem falar sobre segurança pública, vem o coronel da reserva que você já conhece. E a cartinha? O ex-secretário vai estar aqui. O Sami assinou essa carta? Assinei. O Sami assinou essa carta? É o 49º que assinou. Se vocês olharem a cartinha, eu não assinei. Nunca votei no PT. E nunca vou votar. Agora, esse assunto é muito sério, isso aumenta o antissemitismo. A gente tem visto o aumento de ataques antissemitas no Brasil, nas redes, a própria Confederação Nacional aumentou Israelita. de uma forma absurda, então, né? É lamentável a fala do presidente, que me envergonha, e a gente fica pensando até que ponto a gente é benquisto num país que é plural. A gente tem uma comunidade grande, não só judaica, uma comunidade nipônica, uma comunidade espanhola, portuguesa, e o Brasil nunca teve esse tipo de problema, está começando a ter. Lamentável, a gente vai repercutir um pouco mais daqui a pouco. Tá bom. Tá certo. O Brasil está se aproximando de quem, Samidana? Se você for ver... O Brasil está se aproximando. A gente entende. Entenda por aí. Bom, mas vamos seguir. Daqui a pouquinho o Benjamin vai lá. Vamos seguir aqui que o programa está cheio de atrações. Hoje teremos o Coronel Vicente. Exatamente, não é isso, falei, ele está aqui, vai falar. Aí outro caso, Mossoró, Lewandowski, o que está acontecendo com a segurança pública? Prestem atenção, senhoras e senhores. Hoje estará aqui essa figura que é muito importante, foi secretário do FHC. Perfeito. Ele é muito importante e manja muito. Nós vamos explicar para o público que está nos acompanhando como é que uma pessoa foge pelo conduíte da luz. Como passou a cabeça, quer fugir de casa? Você está vendo um conduíte. Você que é trancado no seu quarto. Você que está aí na sua casa, olhe para cima e veja como é que uma pessoa foge pelo conduíte. Será uma explicação? Quero ver se ele consegue explicar. Que mais, mas era porque é carnaval. Vamos tacar a vinheta porque a gente organiza mais a resenha. Porque vocês estão muito participativos hoje. Pode ser? Já? Pode. Você que manda. Então vamos. Vamos lá, Notícia. Bom, vamos dar uma organizada aqui nas notícias. Participação boa no caso do Samidana, mas Sami, a gente sabe que o empresário Abílio Diniz faleceu na noite desse domingo em São Paulo aos 87 anos. A causa da morte foi insuficiência respiratória em função de uma pneumonite.
Você sabe que ele estava recente também em Aspen? Sim, fez um vídeo. Fez um vídeo. Um empresário que deixou um grande legado, né, para o Brasil. Eu acho que o Samidana acompanhou a trajetória dele, desde o Pão de Açúcar. Ele tirou os filhos, né, também da gestão. Ele foi um cara que fez bastante, né, para o Brasil, acredito. Infelizmente perdeu o filho recente, né, o João Paulo Diniz. Sim. E agora a família, a gente manda aí um forte abraço aí, caloroso para a família Diniz. Um empresário que é uma referência, acredito. Ele dava aula na GV Professor da GV. Professor da GV, tive a oportunidade de falar com ele, assistir algumas falas dele, os alunos comentavam, era um cara muito querido, assim, pelos alunos. E o cara gente fina, né? Um brasileiro bacana, um brasileiro legal. Que falta, né? E fomentou muito esporte, né? Ele sempre encorajava. Uma figura icônica. Foi sequestrado, a gente lembra da história dele, o Abílio todo mundo conhece aí e deixou um legado aí pro empresariado brasileiro, certo? É isso aí. Bom, vamos pro assunto que a gente está debatendo aqui, eu acho que pra gente contextualizar melhor ainda, foi na viagem na Etiópia, né? O Lula voltou a chamar de genocídio tudo que a gente falou, a ação do exército israelense em Gaza, e além disso, ele comparou a situação com o Holocausto. Aí que pegou mal demais, uma crise diplomática começou, como você disse aqui, o primeiro-ministro de Israel disse que a comparação com os nazistas é vergonhosa e séria, além de ter ultrapassado, Emílio, a linha vermelha. O Netanyahu, né, ele geralmente não responde líderes que fazem crítica a Israel na guerra, mas com o Lula a situação mudou, principalmente pela situação ao Holocausto, que é um absurdo, uma ferida profunda que a gente sabe do povo judeu. E o governo israelense também vai convocar o embaixador brasileiro do país para uma conversa que vai ser muito séria no Museu do Holocausto. Yad Vashem, para ele entender quem teve a oportunidade, não sei se o Sami também foi lá em Israel, é uma das coisas assim assustadoras. Eu fui e passei mal com as imagens, passei mal. Tem no final do museu, Emílio, tem as crianças, né? Tem os nomes das crianças que morreram no Holocausto. A frase do Lula, falam que pode ser uma casca de banana, toda vez que ele fala, ele se complica cada vez mais. É melhor a gente colocar o vídeo de novo para as pessoas entenderem o que o Lula falou que ninguém até agora entendeu. E detalhe, ele até o momento não se pronunciou e não tem desculpas. Vamos ver? O Bach tá aí ou não? Tá, o Benjamin? Já põe na sequência, por favor. Seria legal, né? No mesmo time. Então vamos deixar o vídeo. Se o Bach estiver por aí, ele comenta o que o Lula falou que é inexplicável. Inacreditável. Eu fico imaginando qual é o tamanho da consciência política dessa gente e qual é o tamanho do coração solidário dessa gente, que não está vendo que na faixa de Gaza não está acontecendo uma guerra, mas um genocídio. De que não é uma guerra entre soldados e soldados, é uma guerra entre um exército altamente preparado e mulheres e crianças. Sabe o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino? Não existe nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Puta, como fala besteira, né? Dói o estômago, você se sente mal vendo essa situação. É a pessoa não grata, né, que se fala, né, Samidana? Agora em Israel, o primeiro-ministro declarou isso, até o Lula possivelmente explicar o inexplicável, porque ele não se desculpou, estão tentando ainda minimizar toda essa história. E sabe o mais louco da história? O Hamas, Emílio. Isso foi impressionante. O Hamas. O Hamas agradeceu o Lula. Obrigado pelo apoio. Agradeceu a declaração do Lula e disse, valeu, tamo junto, presida. Então, tem aí a carta do Hamas, que é o grupo terrorista que invadiu Israel e matou as pessoas, velhos, crianças, estupraram. A Sâmia Bonfim falou que a declaração dele foi necessária. Tá louca. É lamentável. Lembrando que a pessoa pode ser a favor de ter dois. Eu mesmo acho que deveria ter um Estado palestino disso. Não, mas pera jamais. lá, pera lá. Mas jamais. Pera lá um pouquinho. Vamos separar as coisas. Existem coisas muito erradas. Isso aí tá muito errado o que falou, porque qualquer pessoa que estudou o mínimo de história sabe que ele falou uma puta de uma bobagem, uma puta de uma besteira. Exato. Qualquer documentário que você ligar na History, você nem precisa ler livro. Liga lá na televisão, tem centenas de documentários. Isso é uma bobagem, o chefe de Estado jamais pode falar uma besteira como essa, entendeu? Isso aí revolta. Nem líderes do Hamas, do Irã, falaram sobre o Holocausto. Você nem precisa ter parente que sofreu o Holocausto, nem precisa ser judeu, nada. Isso é uma besteira que o cara falou, uma bobagem sem tamanho. E é um aliado histórico, né, do Brasil, que ajudou inclusive quando teve o Brumadinho, enviou as forças aqui. É um negócio Cadê o
Tá aí? Ô, Baque, a gente tá comentando aqui a fala do Lula. A fala do Lula. Bom, boa tarde, Emílio, Daniel, toda a galera aí, o Sami, todo mundo. Cara, e agradecer também aqui, eu preciso agradecer a CNN por ter me liberado para entrar com vocês. Olha, Emílio, eu fiquei muito triste, muito chateado com aquela fala do Lula. Eu sou meu pai, eu tenho o passaporte do meu pai guardado e dos meus avós, com o carimbo de J, com uma suástica, com o carimbo de cancelado. Meu pai chegou a ver Hitler cara a cara, uma história sofrida. Minha mãe polonesa teve que fugir com meus avós da Polônia também por causa do Holocausto. Minha mãe, com 2, 3 anos de idade, veio para Belém do Pará, porque eles vieram de navio. Meu pai não conseguiu, na época, vir para o Brasil. Meu pai foi morar na Bolívia, demorou muitos anos para conseguir chegar aqui. E chegaram num país que sempre recebeu todos os imigrantes de braços abertos. O Brasil é um país diferente. E todos nós, né? Eu já sou nascido no Brasil, mas meus pais, meus avós, todos nós temos uma gratidão eterna por um país que sempre nos recebeu tão bem. Eu não quero entrar no mérito, porque acho que as pessoas estão levando uma discussão para o lado de direita, de esquerda. E eu não acho que isso é uma discussão política. Eu acho que isso tem que ser uma discussão num outro nível. Primeiro que eu sou totalmente contrário a qualquer tipo de guerra. Eu acho que a maioria dos seres humanos nesse planeta não são a favor de uma guerra, que onde morre jovens e crianças, bebês, idosos, se morre gente inocente. Eu acho que o mundo precisa de paz. Mas eu acho que o presidente se equivocou um pouco ao comparar o que está acontecendo em Gaza com o Holocausto. O Holocausto foi uma verdadeira limpeza étnica. Hitler, que era um psicopata, um lunático, ele defendia a raça pura, onde os judeus foram os bodes expiatórios. Mas se era contra negros, ciganos, homossexuais, pessoas com alguma deficiência, ele queria uma raça 100% ariana, uma raça pura. Então, eu acho que crianças, mulheres, idosos, todos foram para campos de concentração, os vagões lotados de pessoas, os judeus cavavam suas próprias valas, tomando tiros de fuzil na cabeça, de costas, corpos amontoados um em cima dos outros. E todos eles foram assassinados pelo único motivo de serem judeus. Quem tiver a oportunidade um dia de ir para Jerusalém, conhecer o Yad Vashem, que é o Museu do Holocausto, é um museu que retrata muito isso. É um lugar muito triste, com uma energia muito ruim, onde tem uma ala que mostra, até arrepia, que é uma ala que só mostra as crianças, a quantidade de crianças que foram assassinadas. Foram 6 milhões de judeus. Fiquei constrangido, fiquei triste com o que ouvi e, cara, eu não tenho mais o que dizer, sabe? Como judeu, eu estava olhando ontem à noite de novo o passaporte do meu pai. Falei, gente, se meu pai estivesse vivo e ouvisse isso, eu imagino a tristeza, o desgosto que ele teria, tá? Então, eu não vou levar essa discussão para nenhum lado político, para nada, mas eu acho que o presidente da República, ele se equivocou nas palavras dele. Você acha que é ignorância ou é má fé? Eu não tenho como falar pelos outros, né, Emílio? Eu acho que quando o Boulos falou isso hoje. O Boulos falou que também não responde pelo presidente. Não responde pelo presidente. Mas assusta bem já. Agora ninguém quer falar nada. Lógico, ninguém quer falar nada. O mínimo de informação de um líder político. Vou falar, isso aí não tem. Ele deveria. Ele é chefe de Estado. Ele é chefe de Estado. Ele não pode falar isso. Comparativo com o Holocausto não fez com outras guerras ou com outras situações. E outra coisa, por que o presidente não recebeu nenhum brasileiro que participou, que sobreviveu do atentado terrorista em Israel? E outra coisa, ele já falou isso. 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 Ele já
Porque essa é o que o Emílio perguntou. Pra mim, isso passa de falta de informação. Isso aí é tudo bem pensado, porque ele tem que agradar um certo tipo de patota que, inclusive, apoia a fala dele. Desculpa. Isso não é falta de informação, não. Morgadinho, desculpa. Eu não posso falar, Morgadinho, falar pelos outros. Eu sei que não, Benja, mas assim, o retrospecto a gente vê que é canalice mesmo, desculpa. Isso é uma outra história. Agora, eu, por exemplo, quando tem um assunto que eu não domino, eu não me manifesto publicamente, porque eu sei que eu não vou falar, eu vou falar algo do que eu não sei. Pode falar besteira, exato. Agora, entendeu? Então, se foi má fé, se foi ignorância, a gente tem que perguntar pro presidente. Eu tô falando como sentimento de judeu, de um pai que fugiu, dos avós que fugiram do Holocausto. Fiquei muito triste, constrangido, magoado e envergonhado do que eu ouvi. Tá certo? Agora, não vou entrar no mérito de política. Eu sei, Benja, mas não precisa ser judeu. Tudo para direita e para esquerda. Mas qualquer brasileiro se sente constrangido com isso, né? Porque imagina um cara imagina quando tem eu falo como judeu. Sim, mas eu falo para os brasileiros que estão assistindo a gente, o cara mora o Erdogan na Turquia fala mal de Israel, você generaliza, você fala, será que todos os brasileiros pensam dessa forma? O Lula representa o Brasil lá fora. E você que é brasileiro, você deve pensar na barbaridade. Passar a mensagem. Então, a mensagem, que ele é o representante do país. Exatamente, ele é um chefe de Estado. Ele tem uma importância, tudo aquilo que o presidente fala, o Bolsonaro falou muita bobagem, a gente falava aqui, o Bolsonaro falou bobagem. Exato. Ele falou uma puta de uma besteira, uma puta bobagem com uma repercussão internacional. Ainda bem que o Brasil é um nanico. Ele é um nanico em diplomacia. Sim. Ainda bem, porque essa fala dele não vai repercutir tanto. Mas pra gente é muito chato. É muito chato você ouvir isso, porque isso só aumenta o preconceito com o antissemitismo. É isso que eu queria perguntar. É isso que eu queria perguntar. Exatamente, esse que é o problema. Outro dia o José Genuíno, que é uma figura emblemática na esquerda brasileira, pregou o boicote às empresas onde os donos eram judeus. E ninguém se manifestou contrário a isso. Entendeu? O nazismo, por isso que é bom as pessoas lerem um pouco e entenderem história. Começou assim. Vamos boicotar os estabelecimentos dos judeus, depois vamos marcar os judeus com as estrelas amarelas nas roupas, nas casas. Depois veio a Noite dos Cristais, onde saíam na rua quebrando todos esses estabelecimentos de quem era judeu. É assim que se começa uma história triste. Agora, se ele falou por desconhecimento ou por má fé, tudo na vida que a gente fala, Emílio, tem um ônus e um bônus. Eu acho que o Brasil vai pagar um preço caro. Então, mas você sabe de uma coisa que eu acho? É o seguinte, tem o certo e tem o errado. Existe o certo e existe o errado. Sim, não é relativo. Não é relativo. A gente não pode relativizar isso aí que aconteceu lá em outubro. Isso aí ficou muito claro. Só que esqueceu que esses caras... Esqueceu que o Hamas fez. Aí virou o quê? Agora virou um negócio de palestino e judeu, entendeu? Esqueceram. Não tem mais o terrorismo. Não tem mais o terrorismo. Não é mais terrorista. Sim. O Hamas é terrorista, é terrorista. Mas o que tem que deixar bem claro que é uma guerra que não é uma guerra entre Israel e palestinos. É uma guerra entre Israel e o Hamas. Uma facção terrorista. Mas aí é a narrativa. Entendeu? São coisas totalmente diferentes. O problema é que hoje, justamente, a narrativa que é vendida é outra. Sim. E o silêncio de muita gente é algo que preocupa. É isso que eu quero te perguntar, o barulho feito há um tempo atrás era enorme. Exato. E hoje, eu até postei no meu Instagram, o amor não venceu. Quem está vencendo de goleada é o ódio. São coisas diferentes. Benja, eu também tenho antepassados poloneses que passaram por guerra, outros conseguiram sair no início da guerra, caso dos meus avós, que são fugitivos, vieram para Santos. E eu queria te perguntar o seguinte, como brasileiro, tenho sentido um aumento do antissemitismo. A gente teve casos na Bahia de quebrarem uma loja simplesmente para mulher ser judia. A Conib aponta isso. Qual que é a sua percepção do antissemitismo aqui no Brasil? Você tem visto nas redes, nas suas redes? Isso é um tema que tem ganhado força. Claro, cada um tem uma percepção diferente, mas é muito preocupante e triste, né? E triste que o Brasil nunca teve Sami, isso.
o antissemitismo ele sempre existiu. A diferença é que agora se puxou a tampa do bueiro e muitos saíram, tá? Muitos desse aumento do antissemitismo é justamente pela narrativa que tem sido vendida. É uma narrativa que, a meu ver, ela não condiz com a verdade. Eu acho que você não precisa falar bem ou mal de A ou B. Você precisa falar a verdade, você precisa mostrar tudo o que acontece. Né? 7 de outubro, 300 terroristas entraram de Israel, estupraram, mataram, sequestraram, decapitaram bebês. Tem imagens muito fortes que não tem nem como mostrar em nenhum tipo de lugar, porque são coisas aterrorizantes. Eu recebi um ontem que eu comecei a ver e durante 10, 15 segundos eu tive que tirar, porque aquilo não é um filme, aquilo é cena real. Então você teve 1.200 pessoas mortas, jovens. Eu li essa semana uma coisa terrível, cara. Não sei nem se pode falar aqui ou não, porque são coisas pesadas. São coisas assim assustadoras, tenebrosas, de que foram feitas. Então, o grau de antissemitismo ele aumenta por quê? Porque a narrativa vendida é uma que não condiz com a verdade. E muita gente desse aumento do antissemitismo vem sim por ideologia política ou por ignorância. Eu vi uma matéria outro dia de não era na televisão, de algum Instagram que eu esqueci, Emílio, Sami, que o repórter, o cara ia lá numa universidade que estava todo mundo protestando contra Israel e perguntou, olha, você está com cartaz do mar ao rio, Palestina livre. O cara perguntou o que significa isso, ninguém sabia. Ninguém sabia explicar o que é isso. Então você tem uma onda crescente de antissemitismo de muita gente que não sabe o motivo e que vai num embalo de uma narrativa vendida ou por uma ideologia política. Então isso é uma coisa muito perigosa. Agora, você pergunta para mim nas redes sociais e tal, é porque nós damos às vezes muito mais peso para os ataques do que para os elogios. Eu diria para você que nas minhas redes sociais, por exemplo, de 85% a 90% não são de ataques. Agora, os ataques, há formas e formas de você atacar ou de você defender A ou B. Ataque, eu não vou admitir. Um ponto de vista diferente, discutido de uma forma inteligente e saudável, vamos conversar. Só que, infelizmente, isso não acontece. Então, o aumento do antissemitismo vem por uma narrativa que está sendo vendida, que, na minha opinião, não condiz com a verdade, e muito por ideologia e por ignorância. E essa narrativa... Então, mas o problema é que essa ideologia acaba formando opinião de muita gente. E muito forte. Né? Inclusive onde a gente A ideologia política é uma coisa, a opinião todo mundo tem que ter. Por isso que a gente gosta de mostrar aqui os dois lados, gosta de conversar com tudo, falar com todo mundo, para que quem está acompanhando o programa tenha a sua opinião, né? Sim, e possa pesquisar. Agora, no final, você saber que o Hamas mandou um abraço pro presidente, você fala, Sim, então, você fala que parece que esse não é o caminho, né? E aí não é Estado, é um grupo terrorista, como ele falou, você agradecendo. Tá do lado, assim como o Brasil está do lado do Irã, que também é um Estado que financia, a gente vai chegar num lugar. Então, mas tudo isso tem um preço. Tudo isso tem um preço. Exato. A conta virá e não virá baixa, não. Muito bem. Ô, Benja, obrigado, hein? Valeu, obrigado você participar aí. Obrigado a vocês aí. Obrigado aí, você. Obrigado a vocês aí. Boa sorte no SBT. Boa sorte. Quando estreia aí no SBT? Dia 15 de março, 22h45, é tudo nosso. Aí. Mas obrigado aí, Emílio. Eu sempre acompanho vocês, Daniel, Sami, Morgado, toda a galera aí. Você sabe que eu adoro vocês de paixão. Gostaria de participar falando de um outro assunto, mas realmente é um assunto. E parabéns por vocês abordarem isso aí, porque vocês têm uma audiência incrível de um público jovem, que é importante. É isso que você falou, Emílio. Você não precisa falar bem de A ou B. Mostra os dois lados, mostra a verdade, não só de um lado, e quem está assistindo e ouvindo que tire suas conclusões. É isso. É isso aí. Obrigado, viu? Obrigado aí pelo papo. Valeu. Muito Obrigado bem. A vocês. Valeu. Dito isso, o que foi, Dedê?